Graças e paz, amados irmãos, vamos estar estudando a nossa lição de domingo que vem agora, que tem por título A Igreja e o Reino de Deus. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão, onde estamos estudando nesse trimestre a doutrina da igreja, eclesiologia, o corpo de Cristo, origem, natureza, vocação da igreja no mundo. Tá bem? Amados, a lição ela tem por título o Reino de Deus, a Igreja e o Reino de Deus, e a gente vai entender um pouco sobre este Reino de Deus. O texto áureo, ele nos diz assim: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. A verdade prática ainda nos diz assim: pregar a mensagem do Reino de Deus é uma importante missão da igreja. Jesus ele usava muito nos seus sermões o termo o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, né? E ele fazia suas conjecturas e usava também uma linguagem parabólica, e foi um grande mestre dessa questão do ensino maior, né? O Senhor, nosso Raboni, né? O mestre dos mestres. Amém? Amados irmãos, a introdução da nossa lição, ela nos diz assim: a Bíblia apresenta Deus como um rei. Isso a gente vai ver em Salmo 47, verso 6, 52, verso 7. E poderíamos abordar vários outros textos aqui, mostrando o Senhor como rei, né? Que exerce o seu governo e domina sobre tudo que há. Salmo 22, versículo 28. Sobre o seu reino governa soberanamente. Ele é soberano, né? Nesta lição a gente vai aprender vamos aprender sobre a natureza universal desse reino de Deus. Esse reino ele tem limite? Qual é a expansão desse reino? Onde iniciou esse reino? Esse reino tem fim? Obviamente que não. Vamos estudar também e vamos aprender a igreja como parte integrante, né, e representativa desse reino aqui no mundo. Vamos aprender também que os aspectos divinos do reino, nas suas dimensões, né, universal, soberana, bem como a realidade presente desse reino e futura. Vamos estar aprendendo nessa nossa lição. A palavra-chave não poderia ser outra, é a palavra reino. Eu esqueci, mas de antemão quero dizer que domingo será o dia 28 de janeiro de 2024, onde vamos estar aprendendo essa lição maravilhosa, como as demais que já viemos aprendendo desde o início da primeira. O primeiro tópico dessa lição, ela ainda nos diz assim: a natureza do reino de Deus. O reino de Deus é universal, né? Deus é o rei de toda a terra. Como eu falei, poderíamos citar vários versículos, vários textos, mas o salmista, no Salmo de número 47, e o verso de número 7, ele nos diz assim: Deus é o rei de toda a terra. Cantem com perfeição e beleza os seus louvores, pois esse Deus, ele é o rei de toda a eterna. O seu reinado não tem começo, nunca vai ter fim, né? Em Apocalipse o Senhor vai se apresentar ali, o Senhor Jesus como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, mas fim para alguns, porque o seu reino é para sempre. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deus domina sobre o reino dos homens também, com certeza. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 4
e o verso de número 25, ele vai nos dizer assim, o Senhor falando para o rei Nabucodonosor, que representa a cabeça de ouro da estátua lá. O Senhor será, o Senhor, ele falando para Nabucodonosor, será expulso do palácio e vai viver pelos campos como um animal, comendo capim como um boi, molhado pelo orvalho da noite. E assim o Senhor vai viver durante 7 anos, ou 7 tempos, até aprender que o Deus Altíssimo é o dono de todos os reinos dos homens, que ele dá o poder a quem bem entende, ou a quem bem entender. Aquele que quiser dar o poder, ele dá. Amém? A palavra de Deus, se a gente for analisar direitinho, existiu na Bíblia rei de reis, pelo menos 3 reis que é chamado de rei de reis, que foi o rei Nabucodonosor, foi o rei Atarxerxes, né? Assuero, Atarxerxes, e o rei Herodes. Eles são chamados de rei de reis, sem falar de outros reis que tinham título como faraós e outros imperadores que também tinham título de imperador e governava tudo. Mas aí o Senhor é chamado de rei. Esses reis foram rei de reis, eles passaram. Mas o Senhor, né, como está escrito lá no Apocalipse, estará no seu manto escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá bom? Então a nossa lição ainda continua, amados. Ou seja, esse texto está falando que Deus reina sobre todo, domina sobre todo o reino dos homens. Nabucodonosor governava o mundo naquela época. E o texto deixa claro que o Senhor dá poder a quem ele entender. E humilhou esse rei por ele ter se exaltado e ter sido soberbo. Né? O orgulho precede a queda, Salomão vai dizer. Deus também reina sobre todas as hostes celestiais. Daniel capítulo 4, no verso de número 35, ele diz assim: quando comparamos a ele todos os moradores da terra, eles não valem nada. Ele é tão poderoso que faz o que quer com os anjos e com os moradores deste mundo. Não há ninguém capaz de fazê-lo parar. Ninguém pode dizer a ele: o Senhor não pode fazer isso. Porque esse Deus reina sobre todas as hostes celestiais. No capítulo ainda de Daniel, capítulo 2, versículo 21, vamos ver que tudo está sobre o seu domínio. Ele muda os tempos, as horas, remove reis, estabelece reinos, ele dá conhecimento ao sábio, né, e entendimento àquele que não tem. Então o Senhor ele faz todas essas coisas, porque ele domina sobre porque tudo está sobre o seu domínio. No segundo subtópico da lição, falamos do primeiro, que o reino de Deus é universal. Vamos ver o segundo subtópico do primeiro ponto, que é a natureza do reino de Deus, né? O primeiro ponto. E o segundo subtópico nos diz a soberania divina e os acontecimentos no mundo. Essa parte aqui da lição, ela é bem interessante, amados irmãos, porque a gente vai aprender que apesar de Deus estar no controle de tudo, absolutamente tudo, ele não está manipulando o processo. Ele não manipula o processo. As coisas que acontecem têm uma questão causativa, mas Deus está dentro de uma questão permissiva de muitos acontecimentos. A gente vai observar que Isaías 43, versículo 13, vai dizer: quando ele quer operar, ninguém pode impedir. Tá bom? Porém, ele está no controle de tudo, mas eu coloquei aqui uma observação. Estar no controle não significa manipular o processo o tempo todo, 24 horas, tá? 60 minutos, 365 dias, não. Ele está no controle de tudo. Por quê? Estar no controle é você ter o poder e a autoridade para intervir na hora que quiser. Deus está no controle de tudo, mas ele intervém na hora que quer. Apesar de ele estar no controle de tudo, ele dá liberdade ao homem, ele dá liberdade a várias outras questões, até a questão, claro que é limitada,
mas a gente vai observar na história de Jó as 3 responsabilidades, né? Aquilo que Deus permitiu algumas questões, e aí Satanás foi, mas era limitado. Tudo, a ação divina, teve a ação divina, que foi permitir, teve a ação diabólica, que foi agir, e teve a ação humana, que foi corresponder a essa questão. Deus permite, o diabo age, e Jó corresponde de certa forma, né? E correspondeu muito bem, dizendo que ainda que ele me mate, nele confiarei, no sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então vamos ver aí que algumas questões Deus permitiu ao diabo, mas limitou. Toca em tudo que ele tem, menos a alma dele. Depois Deus toca na carne, mas menos na alma dele, que ele me pertence na vida dele. A vida dele pertence a mim. Tá bom? Então, a ação de Deus, a ação do diabo e a ação humana. Vemos literalmente nessa história de Jó. Então, assim é Deus. Ele não manipula o processo o tempo todo, apesar dele ser soberano e poder intervir na hora e no momento que ele quiser. Na história, no tempo, no minuto, no segundo, na hora que ele quiser agir, tá bom? Ele não é a causa de tudo que acontece no mundo, como diz algumas correntes teológicas. Deus não é a causa de todo o mal, das torres gêmeas que foram destruídas, de alguém que abusa de uma criança. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tá bom? Cada um dará conta de si a Deus, e Deus não vai dar conta de todos. Tá bom? Deus ele permite, mas não é a causa, certo? É a questão causativa da situação. Então, ele não é a causa de tudo que acontece no mundo, mas está no controle do universo. A gente vai ver isso no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, a terra anuncia as obras das suas mãos, um dia faz declaração ao outro, à noite faz declaração, e assim vai, tá bom? Comanda as marés através da lua, dos sistemas, comanda tudo, tá bom? Salmo 139, versículo 16, a gente vai ver que Deus está no controle da história. Isaías 45, 12, vamos dizer que Deus está no controle do universo. Romanos 11, 33 ao 36, quer dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois eternamente a ele. Tá? Deus está no controle da história. A gente vai ver lá no livro do Gênesis. Vamos lá? Gênesis, capítulo de número 45 e o verso de número 7. Deus está no controle da minha história e da sua história. Ainda que nós estejamos construindo essa história, mas quem está no controle é Deus. A hora que ele quiser intervir, ele intervém. 45, e o versículo número 7. Ou você acha que Deus não poderia livrar José da mão dos seus irmãos? De ele ter sido vendido pelos irmãos, de ele ter sido colocado numa masmorra, numa cisterna pelos seus irmãos. Então, no 45 de Gênesis e o verso de número 7, José vai dizer para os seus irmãos, veja que Deus está na história, no controle da história, da minha história, da sua história, da nossa história. Mas Deus me enviou adiante de vocês para preservar a sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. Ele me fez ministro do Faraó, senhor de toda a terra, de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Meu irmão, Deus está no controle da minha vida e da tua vida e da nossa história. Salmo 139, versículo 16, o que é que diz? Um texto muito conhecido da igreja. Salmo 139, foi muito lido nesse período de pandemia. E o verso 16, ele nos diz assim: antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro antes de qualquer um deles existir, porque Deus é onisciente.
presciente, sabe de todas as coisas por antecipação e conhece todas as coisas nitidamente pela sua onisciência. Então, queridos, terceiro subtópico, ainda nos falei sobre o reino de Deus é universal, primeiro subtópico do primeiro ponto, a soberania divina e os acontecimentos do mundo, segundo subtópico do primeiro ponto, e agora o terceiro subtópico do primeiro ponto, que diz o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Vamos ver. Tá bom? Eu coloquei aqui uma observação. O seu reino, o reino do Senhor, não teve começo e nunca terá fim. A gente vai ver no Salmo de número 93. Veja que coisa maravilhosa. O Salmo de número 93, versículo 1 ao 5, nos diz assim, ó, o Senhor é o Rei, o Senhor é Rei, Ele está vestido com roupas reais, vestido com um manto de poder e força. O Senhor sustenta o mundo e ele não se abalará. O trono do Senhor é eterno e seguro desde a antiguidade, ou seja, eterno, nunca teve começo, não terá fim. O Senhor existe desde a eternidade, tá bom? Ó Senhor, as águas sobem, as ondas crescem, o barulho das águas aumentam, mas o Senhor lá no céu é mais forte e poderoso do que o barulho das cachoeiras, do que as grandes ondas do mar. As suas leis são verdadeiras, dignas de confiança. Por isso, Senhor, o seu povo deve viver em santidade e pureza para todo sempre. Amém? Glória a Deus nas alturas. Esse Deus é demais. Então, queridos, Deus escolheu Israel para reinar sobre ele e através dele. A gente vai ver isso no livro de Números, no capítulo 23, e o versículo de número 21. Olha o que é que diz 23 e 21 de Números. Eu gosto de ler para a gente embasar a lição. 23 e 21. Ele diz assim. E 21. Ele não encontrou pecado em Jacó, nem viu erro algum em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com ele. E no meio dele ouve-se o grito de que o Senhor é o Rei. O Senhor é o Rei. Amém? Deus escolheu Israel para reinar sobre ele e através dele. Ele reinou de forma soberana e teocrática. A gente vai ver isso em Isaías 43 e 15. Israel por isso, era um reino sacerdotal. A gente já leu isso em outras lições, a gente vai ver isso em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, versículo 6, tá? Deus tinha o propósito de abençoar essa nação e por meio dela todos os povos. Estudamos isso em outras lições também passadas anteriores e vamos ver no texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3, que através dele seria bendito todas as famílias da terra. E isso conclui-se em Jesus Cristo, na nova aliança. A gente vai ver isso também em Isaías 45, 21 e 22, tá? Eu coloquei aqui uma observação. O domínio dos homens, vamos ver o homem governando e dominando, antes mesmo até da nação de Israel. A gente vai ver isso em Gênesis, no capítulo 1, e o versículo 28, quando Deus fala para Adão dominar a terra, governar sobre peixes, sobre as árvores, sobre tudo, sobre os animais domésticos, tá bom? Sobre os demais, e assim por diante. Mas ele perdeu isso quando desobedeceu. Então o reino de Deus é anterior a tudo isso, né? Desde a eternidade, tá? E de eternidade a eternidade. Mas aí foi sendo manifestado através da vida do primeiro homem, depois sobre a nação de Israel, quando Adão perde aí, é expulso, né? Então Deus não substituiu Israel. É bom a gente deixar claro que Deus não substituiu Israel pela igreja, tá? Tem gente que pensa dessa forma. Existem promessas, para você ver, que ainda vão acontecerá, né? Na vida do povo de Deus de Israel, tá bom? E isso só ocorrerá no milênio. Vamos ver isso em Ezequiel, capítulo 36, versículo 22 a 28,
e o 37 ao 48. Mas a igreja, ela exerce uma função semelhante hoje à de Israel. Jesus, o filho de Davi, por meio da sua morte e ressurreição, ele estabeleceu a igreja. A gente vai ver isso em Efésios, capítulo 2, versículo 14. E vamos ver também em Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Tá? Em 1 Pedro 2 e 9. Ou seja, a igreja tem uma missão centrífuga como sacerdote real. Tá bom? Nação eleita, povo adquirido. Tá bom? Então, no segundo tópico da lição, ele nos diz assim: a igreja e as dimensões do reino de Deus. Quais são as dimensões desse reino de Deus? O primeiro subtópico do segundo ponto diz o reino de Deus como realidade presente. Ou seja, o próprio Senhor Jesus afirmou, ele disse, é chegado o reino de Deus. Isso está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 28. A chegada de Jesus e sua mensagem, né? Ela trouxe a nós, queridos irmãos, a realidade presente do reino de Deus. A gente vai ver isso também em Mateus, capítulo 3, versículo 2, quando Jesus inicia ali o seu ministério, tá bom? Já no segundo subtópico do segundo ponto, nos diz assim, onde está o reino de Deus? Né? O reino de Deus está onde a presença de Jesus está. Onde a presença de Jesus está. Inclusive, um certo texto da palavra vai dizer que o reino de Deus já está entre nós, está em nós, tá bom? Abra sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 17, versículo 20 e 21, que ela vai falar sobre essa presença do reino. Capítulo 17 de Lucas, é isso mesmo? 20 e 21. Eu gosto de ler os textos porque a gente aprende mais e confirma o que está na palavra de Deus, né? O que está escrito, como dizia Jesus, como dizia Paulo e outros. 17 e o 20, ele nos diz assim, um dia os fariseus perguntaram a Jesus, quando vai acontecer o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis. Não se poderá dizer começou aqui neste lugar ou ali naquela parte do país, porque o reino de Deus está entre vocês. Tá bom? Então, o que acontece? Ele é um reino que não é visível no momento, será visível no futuro, mas no presente tempo ele é espiritual, invisível. Sentimos a presença desse reino. Quantas vezes estamos no culto, adorando a Deus, e a gente se sente em regiões celestes? Por quê? O reino já está entre nós, a presença dele já está entre nós. Então, toda vez que uma pessoa é salva, batizada nas águas e declara publicamente que está morrendo para o mundo e vivendo para Cristo, ali está o reino de Deus, a presença do reino de Deus. Quando é curada, liberta, a gente vai ver Deus usando o diácono da igreja evangelista Filipe, em Atos 8, 6 e 7, em Atos 8 e 12, vamos ele batizando as pessoas nas águas. Então, onde tiver curas, libertação do poder do diabo, vidas sendo libertas, restauradas, ali está a presença do reino de Deus. Então, o reino de Deus está presente. Romanos, capítulo 14, e o verso de número 17, ele nos vai falar também sobre isso, que o reino de Deus está presente. Romanos, capítulo 14, e o versículo 17. Ele diz assim, ó, afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim a justiça e paz e a alegria que vem do Espírito Santo. Olha aí a presença desse Espírito Santo de Deus em nossa vida. 1 Coríntios também, capítulo 4, e versículo 20, ele nos vai falar desse reino. Ele vai dizer assim, ó, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não é por muito falar que vamos sentir a presença desse reino, mas pelo poder do Espírito Santo. Então, o reino de Deus estava presente também no ministério
de Jesus, através de Jesus e sua mensagem. O reino de Deus estava presente no ministério dos apóstolos. O reino de Deus estava presente no ministério da igreja primitiva, tá bom? E ele está presente hoje por intermédio da igreja, por intermédio de cada um de nós que fazemos parte deste corpo de Cristo, que é a igreja, como membros deste corpo, tá? Terceiro subtópico do segundo ponto, o reino de Deus como realidade futura. Falei como presente e agora como futura. A gente vai ver isso, ele como realidade futura, através de alguns textos que vamos apresentar aos irmãos. Mas em 1 Coríntios, ainda no capítulo de número 6, é bem interessante essa passagem, e o verso de número 9 e 10 vai dizer, vai falar sobre pessoas que ficarão de fora desse reino vindouro, tá? 6, 9 e 10, que diz assim, capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz assim, meus amados irmãos. Não se enganem a si próprios, os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os efeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores, os salteadores, não terão parte neste reino de Deus, nem no presente século, nem no futuro, a não ser que venham a se arrepender, tomar a sua cruz de cada dia, negar a si mesmo e fazer parte desse reino. Então, meus amados, ele se manifestará plenamente na plenitude da era vindoura. Vamos ver isso em Mateus, capítulo 13 e o verso 49. Ou seja, o milênio e o reinado de 1000 anos sobre a terra. A gente vai ver isso em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 1 ao 5. Nisso vi um anjo descer do céu com a chave do abismo, insondável, e uma corrente pesada. É isso? Então, o que acontece? Dentro da proposta aqui desse texto, vamos ver que ele vai falar, algumas correntes teológicas vão falar que esse milênio é figurado, não é literalmente 1000 anos, mas o texto vai falar por 6 vezes desse milênio como algo literal. Veja o que é que diz. Nisso vi um anjo descer do céu com a chave do abismo insondável e uma corrente pesada na mão. Ele prendeu o dragão, aquela velha serpente que é o diabo, Satanás, amarrou com correntes durante 1000 anos. Isso não é figurado, meu irmão. Ele nem ia ser amarrado figurativamente, tá? E o jogou dentro do abismo insondável. Depois o fechou e pôs nele um lacre, de modo que ele não podia mais enganar as nações, até que os 1000 anos tivessem terminados. Depois disso, ele seria solto novamente por um pouco de tempo. Então vi tronos, e neles estavam sentados aquele que tinha recebido o direito de julgar, e vi as almas daqueles que tinham sido decapitados pelo seu testemunho a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Olha aí. E que não tinham adorado a besta ou a sua estátua, nem aceitado o sinal dela na testa ou na mão. Eles ressuscitaram e aí reinarão com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou à vida enquanto os 1000 anos não tinham terminados. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos aqueles que tomam parte da primeira ressurreição. Para eles, a segunda morte não representa nenhum temor, porque serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão. E ele sairá para enganar as nações e assim por diante. Pronto. Mas o texto vai falar aproximadamente 6 vezes a palavra 1000 anos, como algo literal e não figurado. No terceiro tópico da nossa lição ainda, esse será o reino de Deus futuro, tá bom? No terceiro tópico da nossa lição ainda, nos diz assim, a igreja no contexto do reino de Deus. O primeiro subtópico desse terceiro ponto diz a distinção entre a igreja e o reino de Deus. A igreja ela faz parte, né, irmão, deste reino, mas o reino de Deus ele é bem amplo, como a gente já
explicou para os irmãos aqui. Ele é de eternidade a eternidade. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino de Deus, ela não existia concretamente no Antigo Testamento, tá bom? Só estava na mente de Deus. O reino de Deus já existia no Antigo Pacto, tá bom? Israel era a comunidade do reino de Deus no Antigo Pacto. A gente viu isso em Êxodo 19, 5 e 6. A igreja é a comunidade de Deus no Novo Pacto. 1 Pedro 2 e 9, 1 Pedro 2 e 5. O Senhor nos fez sacerdócio real, nação eleita. Segundo subtópico do terceiro ponto, a igreja expressa o reino de Deus. A igreja, como a expressão do reino de Deus, na plenitude dos tempos. A gente vai ver isso em Gálatas 4 e 4, né? E em Efésios 1 e 10. A igreja foi uma escolha de Deus na eternidade, irmãos. A gente vai ver isso aqui em Efésios, no capítulo de número 1 e o verso 10. Ela foi predestinada em amor. Ela foi adotada como filhos por meio de Cristo. A igreja foi adotada como filhos por meio de Cristo, para o louvor da sua glória e graça. Certo? Favor. Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o plano de salvação para a humanidade. Veja que responsabilidade maravilhosa Deus nos deu. É por intermédio da igreja que a multiforme sabedoria de Deus, ela é expandida, tá? Ela é transmitida. Então, terceiro subtópico, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Ou seja, Paulo pregou acerca do reino de Deus, dessa mensagem, em Atos 19:8. O reino de Deus é a mensagem de esperança. Tiago vai falar isso em 2 e 5. Pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. A igreja sabe o que o reino de Deus é e a importância que ele tem, né? Jesus foi bem claro em dizer que o seu reinado não seria deste mundo, tá? Porém, naquele momento, não. No futuro esse reino será, né, exercido, porque a Bíblia diz que do trono o Senhor Jesus, filho de Davi, ele vai reinar, tá bom? Da genealogia de Davi. Então, que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus, que você tenha uma boa aula abençoada. Tá? Se inscreva em nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo, tá bom? E faça a sua pergunta, dê sua opinião, faça a sua crítica construtiva e a gente vai atender aos irmãos na medida do possível. Então, vamos entrar nesse desafio de a gente aumentar o número de pessoas inscritas nesse canal para proclamarmos a mensagem do reino de Deus, em nome de Jesus. Queridos irmãos, a conclusão da nossa lição, ela nos diz assim: nesta lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é um instrumento presente do reino e herdará o reino. 1 Pedro 1 e 11. Então, que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos ajude. Vamos orar por você, para que Deus abra a sua mente, use o seu professor e que você possa também fazer perguntas acerca da lição interessante para que aprendamos uns com os outros. Pai querido, te louvamos por essa oportunidade, abençoa cada vida que está nos ouvindo. Em nome de Jesus, abra sua mente, prepare o seu coração para a lição de domingo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você.